Hoje eu vou mostrar para vocês tudo que eu sei assim sobre como fazer cílios, como desenhar os seus próprios cílios 3D. Muita gente me pergunta como é que faz o desenho dos cílios e eu vou ensinar isso hoje. Estou aqui com esse projeto do Spark aberto, ele está só com um retouch, não coloquei nada nele. E eu vou importar 3 blocos de cílios diferentes e vou mostrar para vocês a diferença. E depois eu vou desenhar os cílios com vocês e eu vou começar importando o bloco de cílios do próprio Spark. Aqui, ó, eyelashes e vou importar. E também vou colocar um bloco de cílios que eu comprei do Tarcísio, que foi meu professor de 3D agora esses dias. Inclusive, faço um curso dele de 3D que é muito legal. Esse aqui é o bloco do Spark, que a gente já conhece com esses cílios. E esse aqui é o bloco do Tarcísio, que tá sem cílio nenhum ainda. E esse aqui é o bloco do Tarcísio. Você vê que ele colocou aqui várias opções. Não fui eu que coloquei, isso aqui já vem no bloco do Tarcísio. E eu vou abrir o outro bloco, que é o bloco do Arthur. Esse aqui é o bloco do Arthur. E por que que eu abri esses 3 blocos aqui? Então, eu vou mostrar pra vocês a diferença entre eles, ó. Eu vou clicar aqui nesse bloco. Esse aqui é o bloco do Arthur que eu baixei no vídeo dele. Então, vocês têm que ir no vídeo dele pra baixar. Vou clicar aqui no bloco em Edit. Abriu isso daqui. Isso é o bloco quando você abre. O que que é esse bloco? Nada mais é do que um objeto 3D que ele colocou todas essas configurações, ó. Tá vendo, ó? Essa coisinha curvadinha aqui é um objeto 3D que ele criou para fazer os cílios, certo? E disponibilizou para as pessoas baixarem e fazerem os próprios cílios. A gente entrando aqui nas configurações, a gente fazendo a mesma coisa aqui com os cílios do Tarcísio, ó, a mesma coisa, é um objeto 3D que ele criou todas aquelas configurações para a gente mudar. E por fim o do Spark, que é a mesma coisa, é um objeto 3D que tem as configurações e a gente coloca os cílios como a textura desse objeto 3D, tá vendo? Então, na verdade, os cílios que a gente esses cílios que a gente desenha, eles não são um objeto 3D, eles são só a textura de um objeto 3D. E por que que eu tô mostrando esses blocos para vocês? O que eu quero dizer é, os cílios nada mais são que um objeto 3D aqui colado no nosso olho pelo face tracking do Instagram e que a gente coloca uma textura desenhada. Aí a textura desenhada que vai dar essa informação de cílio. Esse desenho que a gente faz não é 3D. 3D é esse objeto que uma pessoa criou para a gente colocar a textura de cílio, certo? Tendo isso em mente, como vocês viram, são vários blocos diferentes. Então, não adianta você simplesmente abrir um arquivo no seu computador e sair desenhando o cílio sem saber se esses cílios vão encaixar dentro desse objeto 3D. Cada um desses objetos 3D que eu mostrei tem um mapa diferente de desenho, que a gente chama de mapa UV. Então, para você desenhar o seu cílio, você precisa desse mapa UV para ter uma base da onde você vai desenhar. Senão não vai ficar bonito quando você colocar aqui a textura no seu objeto 3D, nos seus cílios 3D. Coloquei aqui mais um bloco de cílios, esse é o do Kevin, que tem disponível no clube de membros para quem é assinante. E vocês já podem ver aqui, na hora que eu coloco, que o objeto é totalmente diferente, né? O objeto 3D. Ó, o formato desse. E o formato desse, tá vendo? Não quer dizer que um é melhor que o outro, não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando
É que os objetos são diferentes, então a textura deles, o mapa da textura deles é diferente. Então, provavelmente, se eu colocar esse mesmo cílio que deu certo na textura do que deu certo no bloco do Tarcísio, talvez fique estranho no bloco do Kevin. Então não adianta você baixar um cílio na internet e simplesmente jogar dentro de um bloco que você comprou, que pode ser que aconteça isso. Tá, e como é que a gente tem acesso a essa textura UV, a esse mapa de textura, para a gente desenhar os nossos próprios cílios? Depende muito. Esse bloco de cílios que eu comprei do Tarcísio, ele já enviou o mapa da textura para a gente desenhar. Os cílios do Kevin também já vem com o mapa da textura para a gente desenhar. Agora, por exemplo, os cílios do Spark não vem com o mapa da textura para a gente desenhar. A gente pode usar o próprio cílio, essa própria textura como base e desenhar por cima dele, ou a gente pode salvar esse arquivo, pegar esse arquivo 3D aqui, abrir dentro de algum programa de 3D e extrair essa textura UV. Então, o programa que eu aprendi a fazer 3D foi esse aqui, o Blender, que foi o curso que eu fiz, que eu já falei. E aí, ó, importei aqui. E aí a gente consegue ver como é o objeto 3D de um cílio. Esse aqui é o cílio do Spark, que eu abri aqui dentro do Blender. Acabei de importar aqui pra dentro. Isso aqui é o cílio do Spark, tá vendo? Ele tá aqui aberto, ele já tem esse material aqui, ó, que se chama Eyelash Matte. O que que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, ó, em UV Editing, clicou aqui e vai aparecer esse mapa aqui, tá vendo? Aqui você pode salvar essa imagem, você vai clicar aqui, ó, em UV, Export UV Layout. E aí você consegue exportar essa imagem. Tá aqui. E aí você pode usar essa imagem como um layout para desenhar o seu próprio cílio e usar no bloco do Spark, ó. Ele veio para cá. Eu posso abrir aqui o meu Fire Alpaca, que é o que eu uso sempre para desenhar, e arrastei esse mapa aqui para dentro. Essa é a base do bloco de cílios do Spark para desenhar os seus cílios. Dá para você usar o bloco de cílios do Spark, mas com um cílio seu personalizado desenhado, você pode desenhar aqui por cima desse mapa UV. E todos os outros blocos que você for usar, ou que você baixar em algum lugar, você pode seguir esse mesmo processo para conseguir esse mesmo mapa aqui para desenhar os seus próprios cílios. Tá, e agora como é que eu desenho um cílio? Agora, para desenhar o seu próprio cílio é um pouco mais complicado. Por quê? Porque aí é uma aula de desenho em si, não tem a ver com técnica de Spark, com técnica de 3D, com técnica de nada. É uma técnica de desenho, como você desenharia cílios no papel. Como eu gosto de fazer, eu gosto de usar esse pincel aqui, que chama lápis, ele já vem no Fire Alpaca, e eu faço os cílios assim. Vou desenhando à mão, cílio a cílio. Como é que eu sei se eu tô desenhando certo ou não tô desenhando certo? Primeiramente, a gente faz um desenho meio rascunhado e joga lá dentro do bloco para ver se fica bonito. Não tem muita regra, mas basicamente eu diminuo aqui a opacidade desse mapinha de desenho e eu vou pintar o fundo de branco. Vou mudar aqui, ó, selecionei a lata de tinta, coloquei branco aqui e vou mudar de tela para camada. Aí eu vou colocar uma camada embaixo do nosso mapa para pintar de branco, para ser mais fácil de visualizar. Vou voltar aqui pro lápis e vou deixar o lápis bem mais fininho. Esse traço aqui eu acho muito bonito para um cílio. E esse pincel aqui é um pincel básico do Fire Alpaca, que é um programa que eu uso sempre aqui. Então, ó, vocês estão vendo que o próprio mapa, ele já tem essa curvinha aqui, ó. Provavelmente porque essa é a curvinha que os cílios fazem lá dentro do Spark. Não necessariamente os seus cílios vão ser isso aqui, está bem tosco. Mas essa é a curva que você deve seguir quando você vai desenhar.
Geralmente eu chego mais perto para controlar o traçado e eu desenho com uma mesa digitalizadora. Eu posso deixar o link da mesa que eu uso aqui embaixo, mas é a mais basiquinha da Wacom. Esse pincel, ó, quando eu cheguei perto para mim, parece que ele ainda tá muito grande. Eu gosto do traço bem fininho para fazer cílio. E eu não faço literalmente um fio por vez. O que que eu faço? Eu desenho mais ou menos como eu quero que ele fique e eu vou fazendo traçados meio triangulares assim. Eu faço um triângulo aqui, tá vendo? Ele tem uma base retinha e eu triangulo lá pra cima e vou aumentando, ó. Eu deixo ele mais fino lá em cima e mais grosso aqui embaixo. E vou fazendo vários tracinhos assim, tá vendo? Sempre triangulando aqui embaixo, assim, grossinho e fininho. Por quê? Porque se a gente for olhar o formato de um pelo, ele não é um traço reto. Ele começa grossinho aqui embaixo e vai afinando lá pra cima. Então, quando eu vou desenhar cílio, eu não faço isso aqui um cílio. Eu faço isso aqui um cílio, ó. Tá vendo? Um triângulo aqui e vou afinando até lá em cima. E não esquece que existe Ctrl Z e existe a borracha. Você não precisa gostar do seu primeiro desenho. E não adianta, porque o seu primeiro cílio não vai sair bonito. É um trabalho de muita paciência até sair um cílio legal. Não é fácil, é um trabalho de desenho, é arte, não é técnica de Spark, não é técnica de filtro, não é nada disso. E é por isso que tem bastante gente que vende, porque é um trabalho à parte. Não vai ficar bonito de primeira. E a sua mão ela tem que estar bem solta para você conseguir fazer um traçado bonito, senão vai sair isso aqui que eu acabei de fazer que está horrível. Se você não tem a mínima ideia de como fazer para começar a desenhar um cílio, o que você pode fazer é baixar alguns cílios no PixArt e treinar o seu desenho, desenhar por cima mesmo, até você conseguir soltar a sua mão para fazer um desenho seu. Mas não tem outro jeito de aprender, não tem hack. Se você quer desenhar o seu cílio do zero, é aprender a desenhar. Agora, se você não quer aprender a desenhar o seu cílio do zero, você só quer usar um cílio diferente lá no bloco do Spark para não ficar usando o mesmo cílio que todo mundo usa, você pode simplesmente vir aqui, copiar esse sticker aqui, aí você vai colar ele no seu editor de imagem preferido e usar essa imagem. Só que você vai ter que ajustar para caber no UV que a gente acabou de baixar. Então, aquela imagem está em 1024 por 1024. Vou colar o cílio aqui que eu acabei de baixar do PixArt. Não sei se o de vocês vai ter a função de fundo transparente, porque o meu Canva é Pro, mas pode baixar ele assim mesmo, que vai dar certo. E aí a gente vai ter que ajustar esses cílios aqui dentro desse mapinha UV que a gente fez. Então, a gente vai dar um Ctrl T aqui e ajustar ele aqui, dentro desse mapinha, tá? Não pode ficar fora. Para eu deixar a imagem aqui de lado, eu aperto as setinhas pro lado, ó. Aí ele vira de lado. Mas ele tá virando de lado só para eu desenhar. Na hora que eu salvar, ele vai salvar com a configuração que estava antes. E aí, para finalizar, esse espacinho aqui que sobrou, você pode só pintar de preto. Como se fosse uma sombra. Essa dica aqui também foi o Tarcísio que deu. Então, agora para colocar lá dentro do Spark, a gente vai deixar isso aqui transparente. Como é que eu fiz aqui no Fire Alpaca? Eu vim aqui em selecionar, criar seleção a partir da camada brilho. Dei um Ctrl C e um Ctrl V. E ele já colou assim, desse jeito para mim. Vou salvar e vou substituir aqui os cílios do Spark.
E ficou assim. Você pode usar esse arquivo que você acabou de baixar para tentar aprender a desenhar aqui por cima dele, até você pegar o jeito. Por exemplo, você pode vir aqui e tentar traçar, tá branco, e tentar traçar aqui por cima para ir aprendendo. Mas se você tem habilidades para desenhar, você pode tentar desenhar o seu próprio cílio, que é o que eu acho mais legal, que vai ficar mais diferentão. Caso você nunca tenha desenhado, o que você pode fazer é colocar esse cílio aqui que a gente acabou de pegar por baixo, criar uma nova camada e tentar seguir os traços. Você pode seguir aquela técnica que eu falei, de fazer um triângulo aqui e ficando mais fininho lá em cima. E depois que você pegar o jeito, você desenha os seus próprios cílios sem precisar desenhar por cima. Mas para começar, não tem problema você começar tentando seguir os traços de algum outro desenho que você goste. Inclusive, você pode pegar algum personagem que você gosta e tentar copiar os cílios, pegar uma foto de uma pessoa que você acha os cílios bonitos e tentar copiar desse jeito, até você começar a ter o seu próprio traço. Ó, tentei desenhar aqui, seguindo o tracinho de trás. Terminei. Vou dar aqui um desfoque gaussiano. Vou desativar as camadas de trás. Nossa, tá muito feio. Desativando as camadas a gente vê. Deixa eu tentar fazer um negócio. Ó, salvei aquele cílio, salvei transparente o fundo. Vou abrir aqui, ó. Vou clicar aqui no Eyelashes, que é o do Spark. Vou vir em Edit. Joguei aqui dentro o cílio que eu acabei de fazer. Meu Deus, me desculpa por isso já. E vou substituir aqui o material. Salvei, pode fechar aqui, que ele vai aparecer aqui. Ele tá um cílio assim, meio murcho, né? Mas é isso, foi o que eu consegui desenhar. Vou colocar um outro cílio aqui que se preze. Mas foi esse o tutorial de hoje. Tentei deixar bem explicadinho como é que faz. Eu não vou poder disponibilizar esses blocos porque foram comprados. Então vocês têm que entrar em contato direto com os criadores, mas eu vou deixar o link do bloco do Arthur aqui embaixo, que é um dos que eu baixei. E vou disponibilizar esse mapa UV que eu fiz do bloco do Spark, se vocês quiserem, vai estar lá no meu grupo do Telegram. E me segue aí, né, gente? Vocês pediram esse tutorial, eu fiz pra vocês, né? Uma mão lava a outra. Fiz aqui um cílio melhorzinho pra não passar tanta vergonha, porque aquele estava muito feio. Mas é isso, ó. Esse é o segundo cílio que eu desenhei com o V que a gente extraiu. É por cima mesmo daquele outro, só para desenhar rapidinho. E para não passar tanta vergonha, porque aquele primeiro tava muito feio.
E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.